Oi, povo santo! E aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Aprove a Deus todas as coisas. Estamos mais uma vez aqui. Hoje eu tô aparecendo, né, gente? Às vezes eu já falei pra vocês que eu posso aparecer, posso não aparecer, porque às vezes eu tô muito atarefada, costurando, e aí eu aproveito o tempinho que eu tô na máquina para trazer o devocional. Mas como eu vim fazer outros vídeos, então hoje nós vamos estar aqui na tradição dos anciãos, tá vendo? E está aqui em Mateus 7. Falamos sobre Jesus anda por cima do mar, que foi até uma live, mas está na playlist também, viu? Então, vamos lá ler e depois a gente fala um pouquinho, porque é muito longo, são 23 versículos. Então, vamos lá. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, né? Muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. Era assim. Eles não comiam sem lavar as mãos e também quando voltava da rua, do mercado, de algum lugar onde eles estavam, eles tinham que se lavarem. Tinha que se lavarem, botava os pés numa bacia, lavava os pés, essas coisas aí que a gente já sabe, era a tradição deles, dos anciãos. Então, assim, e quando voltavam do mercado, se não se lavassem, não comia. E muitas mulheres e muitas outras coisas que receberam para observar. Como lavar os corpos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme as tradições dos antigos? Eles perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não fazem isso? Tem que estar na tradição. Tem que estar na tradição. Você já viu a tradição? Vem aí a festa que chamam de junina, né? Então, a tradição é o quê? Fazer bandeirola. A cidade deve estar uma coisa. Eu nem perguntei a Ré. Já arrumaram a cidade, filho? Já está. Não tá, pensei que ele estava aqui dentro. Quer dizer que chegou, estava ali, não sei se está ali ainda. Então, quer dizer, arrumam a cidade. A tradição é o quê? Colocar bandeirola, até dentro de casa mesmo, que minha mãe fazia assim, colocava bandeira. A tradição, acender a fogueira, tem aquela dancinha que pula a fogueira. Então, mas aqui a tradição dos anciãos era isso aí, era se lavar quando chegava da rua, comer, lavar as mãos, né? Era costume. E aí eles perguntaram por que eles não faziam isso, mas comem o pão com as mãos e por lavar. Por que eles comem as coisas sem lavar as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Olha como Jesus fazia, gente, né? Eles querendo pegar Jesus, e Jesus disse: é bem que Isaías falou sobre vocês, seus hipócritas, né? Só que eles falavam essas coisas com Jesus como quem Jesus não conhecesse as escrituras e o que eles faziam. Olha o que Jesus disse, né? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá vendo você? Isaías profetizou, falou sobre isso. Eles foram indagar, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Mas eles faziam coisas piores. Eles eram hipócritas. Eles lavavam as mãos, lavavam os pés, mas eram hipócritas. Não é isso? E em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Eles que criaram isso. Eles ensinavam o mandamento, a tradição deles. Tanto é que aqui a tradição
dos anciãos. Não era a tradição de Deus, que Deus não é Deus de tradição, entendeu? E aí Jesus disse assim, porque debaixo, né? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, a quem maldisser, ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Por que Jesus estava falando isso? Hein? Por que Jesus estava falando? Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo podereis aproveitar de mim, é corbã. Isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. E invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste. E muitas coisas fazem semelhantes a essa. Eles não honravam o que era verdadeiramente para eles honrarem. Eles não honravam. Eles lavavam pratos, né, os copos, tomavam banho, chegavam do mercado, tinha mulher ali para lavar os pés. Mas o verdadeiro mandamento, que era honrar quem era para ser honrado, porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, ou ao teu pai e à tua mãe, morrerá de morte. Então eles não faziam isso. Eles tampavam, por isso que Jesus disse, vocês com um mosquito e vocês engolem um camelo. E aí no 7:14 diz assim, e chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai deste, isso contamina o homem. Oh, meu Deus do céu. Jesus aqui não estava fazendo uma apologia à falta de higiene, não. Jesus não estava dizendo que nós temos que ter falta de higiene, mas Jesus disse, eles são hipócritas. Moisés mandou ele honrar pai, ele honrar a mãe, ele ter verdadeiramente o que era que Moisés fazia. Ele largou os mandamentos de Moisés para criar tradições deles, fazer coisas deles. E é isso que nós vemos nos dias de hoje dentro das igrejas. Eles deixam o mandamento verdadeiramente do Senhor, que foi resumido em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus e o próximo não mata, não adultera, não rouba, não levanta falso testemunho, não vai blasfemar, hein? Não vai maldizer, vai amar. Então isso tudo Jesus resumiu em 2, mas Jesus não disse, porque quem ama o próximo não vai matar. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não vai matar a pessoa. Entendeu? Então Jesus disse, chamou e disse aqui, ó, nada fora do homem que entrando nele contamine. Não tem nada que venha de lá, cuidado, né? Tem pessoas que não aguentam ouvir as coisas, que se contaminam por palavras de pessoas. Ai, meu Deus, fica com depressão com palavras. Pessoas lançam palavras de maldição e a pessoa se deixa contaminar, mas Jesus está dizendo que isso não tem o poder de contaminar você. Mas Jesus está falando aqui de comida, porque eles pegaram e comeram sem lavar as mãos, né? Comeram. Aí eu me lembro bem que eu estava conversando até com minha nora, com Vitória, sobre o tempo da Covid. O tempo da Covid, você via, gente, mendigo, era raro você ver um mendigo, aquelas mulheres debaixo da ponte, hein? Por isso que teve muita coisa, que muita pessoa morreu, que não teve nada a ver com essa doença, tudo era essa doença, tudo era essa doença. Muitas pessoas morreram porque ficaram com tantos traumas. Você vê que uma pessoa que tem a diabetes elevada, né? A pessoa, se ela se aborrecer, ela tiver medo com qualquer coisa, aumenta, chega o ponto, vai no pico, ela morre, a pressão também, o coração não aguenta. Então, o que era que acontecia ali? Muitas pessoas embaixo da ponte, mãe com aqueles filhos embaixo da ponte, pessoas catavam lixo
e não morriam contaminadas com o Covid, hein? Não morriam. Morriam de outras maneiras, mas pegou Covid, ficou trancado, tinha que se reservar e tal e tal. Mas a maioria que morreu de Covid não eram mendigos. Presta atenção, é só você imaginar. Porque era raro você ver o enterro de mendigo. Morreu de que esse mendigo de Covid? Era raro você ver. Então, o que é que aconteceu? Jesus, ele disse, o que contamina, hein? É o que, mas o que sai dele, isto contamina o homem, é o que sai de dentro da gente é que contamina. Tanto você como a mim, né? Jesus está falando, não é o que entra, mas o que sai. O que sai. A perversidade vai contaminar você, os seus pensamentos, o seu coração, a boca fala, o que o coração está cheio. Isso é que contamina, é o que você está contaminado. Jesus não está falando que vai contaminar outras pessoas, né? Como eu acabei de falar, porque você tem que tomar cuidado com palavras. Mas Jesus está dizendo que não é o que você vai contaminar alguém, é você que já está contaminado com perversidade, com maldade. É isso que o Senhor Jesus falou. E depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Jesus está falando isso. Porque não entra no seu coração. O que vem de fora não pode lhe contaminar. Você, tudo bem que você chegou da rua com um alimento, você tá com a mão toda suja, né? Tipo, Regis pegou no guidão da moto, aí consertou uma corrente e tal. Aí vem da rua, vai pegar um pão para comer e tal. Mas ali foi uma necessidade. Como eu falei, Jesus aqui não está fazendo apologia que você seja porco, imundo, não é isso. Mas Jesus está dizendo que aquilo lá você não vai para o coração, aquele alimento. Ele vai ser lançado no ventre, vai passar no intestino grosso, no intestino delgado. Vai para o intestino grosso e vai ser lançado como fezes. Mas o que vem de dentro, ele vem do coração, amados. Vocês estão entendendo? Aí Jesus diz, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas, tá vendo? Aí ele diz assim, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficarão puras todas as comidas? Jesus está perguntando, vai ficar pura todas as comidas ou vai virar fezes, em outras palavras? Você comeu aquela maçã, que delícia, aquela fruta gostosa, tá ali bonita. Quando chegar lá dentro, o estômago vai digerir e vai passar pelo aquele ácido gástrico e daqui a pouco os nutrientes eles vão para te nutrir, né? Coisas boas. O que é ruim vai pro delgado virar cocô, meu filho, né? É assim. E aí Jesus disse, vai ficar pura todas as comidas? Não vão. E dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Tá vendo? Do interior do coração do homem, dos homens, é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os frutos, a avareza, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e até amanhã, sábado, você vai estar assistindo outro dia e vamos estar falando sobre a mulher cananeia. Deus abençoe a sua vida e fique aí com esta palavra. Tchau!